Vamos começar com Zelensky, vindo nesta sexta-feira para os Estados Unidos, presumivelmente para assinar um acordo com Trump. Quero dizer, sabíamos que eventualmente ele assinaria. Pelo que entendi, com base na minha leitura, é que os Estados Unidos vão dar algum tipo de garantia de segurança vaga. O que você acha? Bem, é isso. O Financial Times diz que não há garantia de segurança contida no documento. Eles dizem que é um acordo quadro, que é incrivelmente vago e no qual nenhum dos detalhes foi realmente resolvido. Os ucranianos dizem que querem garantias de segurança. Eles não estão sendo muito claros sobre de quem querem essas garantias. Essa é a minha opinião sobre isso. É muito parecido com o que os ucranianos tentaram fazer com os russos, e de fato, fizeram com os russos em abril de 2022, que é apresentar aos americanos um rascunho de acordo. O rascunho do acordo, aliás, aparentemente deixa claro que nenhum dinheiro irá realmente para os Estados Unidos até que todos os detalhes sejam resolvidos. E então, o que os ucranianos vão tentar fazer é envolver os americanos em uma longa discussão que durará meses e meses, semanas, seja o que for, e tentar fazer com que os americanos concordem com garantias de segurança. Então essa é a minha melhor interpretação disso até agora. Ainda não vimos o documento. Não é nem absolutamente certo que Zelensky esteja realmente viajando para Washington na sexta-feira. Quero dizer, o relatório do The Financial Times, que revelou tudo isso, disse que ele virá nas próximas semanas. Mas então Trump diz que ele vem na sexta-feira. Bem, teremos que esperar e ver no que isso vai dar. Mas na minha opinião é tudo fantasia. Quero dizer, os Estados Unidos não vão conseguir nenhum dinheiro. E seja o que for que os americanos digam, eles não vão fornecer garantias de segurança reais. Acho que isso é apenas cada lado tentando enganar o outro, na verdade. E aqui está a questão. Em primeiro lugar, por que alguém confiaria nos Estados Unidos neste momento? Porque Zelensky e o governo ucraniano não é apenas Zelensky. Quero dizer, ninguém em seu próprio círculo está dizendo estamos acabados aqui. Quero dizer, por que continuamos a acreditar nos americanos? Eles... Essa é uma excelente pergunta, na verdade. Quero dizer, não faz sentido algum. A razão pela qual eles estão passando por essa encenação é porque não querem acabar com a guerra com a Rússia. Eles não querem negociar. Eles não querem sentar com os russos e negociar. Eles querem que a guerra continue. E sabem perfeitamente bem que sem os americanos não podem continuar a guerra. Então é disso que se trata. É um jogo de fogo que os americanos discutem entre si. E o objetivo ucraniano é tentar fazer com que os americanos se comprometam novamente com algum tipo de defesa da Ucrânia, para nos levar de volta à posição que tinham com o pessoal de Biden. Então é realmente sobre isso que se trata. Mas você está absolutamente certo. Quero dizer, logicamente, eles não deveriam confiar nos americanos. E é importante dizer que, embora aparentemente o parlamento ucraniano deva ratificar este acordo, não há chance alguma de que o Senado faça. Então é isso. Aparentemente, o pessoal de Trump nem está propondo levá-lo ao Senado. Bem, todo mundo está fazendo um espetáculo. É um espetáculo. Quero dizer, não devemos nos cegar para o que isso é. E sei que, novamente, as pessoas na China estão muito familiarizadas com essa frase. Isso é o que se chama de tratado desigual. Quero dizer, é isso. É o que se pretende ser. Quero dizer, você sabe, você obtém extração de recursos. Observe, e Trump deixou isso muito claro novamente em outro post no Truth Social, que os americanos vão extrair dinheiro da Ucrânia, não em troca de apoio futuro, mas em troca do que dizem ser o financiamento e o apoio que já deram. E pelo que posso perceber, isso é indefinido. Então as pessoas que dizem que a Ucrânia de alguma forma se beneficiou porque não está mais limitada a 500 bilhões de dólares, estão se iludindo.
are deceiving themselves. I mean, in place of that figure, which is Quero dizer, em vez daquela quantia, que é indiscutivelmente monstruosa e absolutamente enorme, que a Ucrânia nunca poderia pagar, agora teremos um pagamento sem limite. Assim, a Ucrânia ficará permanentemente ligada aos Estados Unidos, cedendo metade de sua renda dos minerais que supostamente possuem, mas provavelmente não têm, aos americanos. E isso será indefinidamente. Então, este é um acordo muito ruim. Não é um bom acordo de forma alguma. So this is a very bad deal. It's not a good deal at all. Sim, antes de irmos para isso, você sabe, em um tratado desigual, eu, como americano, também estou interessado. E quando Trump disse que os direitos minerais iriam para os Estados Unidos, quem são os Estados Unidos? É o governo dos Estados Unidos ou empresas privadas dos Estados? Eu não acho que veria um centavo disso. Eu não acho. That is an excellent question, by the way. Essa é uma excelente pergunta, aliás. Essa é uma pergunta muito, muito boa. Quero dizer, supostamente deveria haver algum tipo de fundo criado e o dinheiro iria para esse fundo e então seria dividido igualmente entre os dois. Mas quem são os dois? Eu não sei. Acho que ninguém sabe ainda. Quero dizer, isso foi montado a uma velocidade incrível e não acho que nada aqui tenha sido resolvido. Você está absolutamente certo. Quero dizer, se as empresas privadas americanas quiserem ir para a Ucrânia, elas poderiam assinar licenças para desenvolver a riqueza mineral da Ucrânia. O que as impede? Os ucranianos provavelmente concordariam com isso. Mas, logicamente, esse acordo, pensaria-se, significaria que o dinheiro iria para os próprios Estados Unidos. Mas como isso vai funcionar exatamente? Quero dizer, ninguém explicou isso. Ninguém sequer investigou isso. Nobody's explained it. Nobody's even looked into this. Sim, parece um grande acordo, mas me parece que a Ucrânia não vai ganhar nada e perder tudo. E então, apenas 5 minutos antes de este programa com você, li que o Independent disse que a verdadeira razão pela qual Trump quer os minerais ucranianos é toda sobre a China. Veja, então é tudo sobre a China. Sempre é, sim. A questão é a seguinte: de acordo com este artigo, eles estão dizendo que desde que a China baniu alguns minerais como galho e germânio, Trump agora quer o galho e o germânio da Ucrânia. Mas pelo que entendo, e tenho um entendimento muito limitado disso, é que desde que a China ganhou controle sobre esses minerais raros, há muitos países que afirmam ter esses recursos. Acho que o Vietnã disse isso, a Mongólia disse isso e, claro, a Ucrânia também. O problema não é nem os Estados Unidos. Certas partes dos Estados Unidos têm minerais raros. Então, para mim, o problema não são os minerais em sua forma natural, mas sim a fundição, o processamento. É aí que a China tem a vantagem, não é? Isso é absolutamente correto. Na verdade, posso dizer isso de forma definitiva porque discuti com as pessoas relevantes. Esses chamados terras raras não são raros. Eles são encontrados em muitos lugares, inclusive nos próprios Estados Unidos. Claro, a Rússia tem recursos abundantes disso, como Putin está falando, mas eles podem ser encontrados em todos os tipos de lugares. O problema é que extrair e refinar esses materiais é difícil e muito caro. Agora, a China, que faz planejamento industrial, o que os Estados Unidos não fazem, estabeleceu um programa que remonta aos anos 1990 para realmente fazer isso. Então, quero dizer, eles trabalharam muito. Eles descobriram como fazer isso e fizeram. Eles fazem isso em escala industrial e fazem isso com muito sucesso. Os Estados Unidos fizeram isso até certo ponto, até o início dos anos 1990, e depois pararam de fazer. Adivinha por quê? Porque era mais barato importar essas coisas da China. Essa é toda a história por trás disso. Bem, qual é o próximo passo, então? Os Estados Unidos vão negociar com a Rússia? Parece-me que eles vão ceder à Rússia em tudo, não é? Certo. Acho que isso é tão absolutamente fantástico quanto todo esse acordo com a Ucrânia. Quero dizer, obviamente, os russos têm vastos recursos dessas coisas.
Putin acabou de ter uma longa reunião em Moscou, na qual falou sobre a importância para a Rússia, como um país soberano, de garantir a segurança soberana, desenvolvendo seu próprio processamento desses materiais. Então, o que os russos fazem é, você sabe, eles estão cientes de que os ucranianos estão surgindo com essas ofertas sofisticadas para Trump. E eles dizem a Trump, Benja, você sabe, por que está perdendo seu tempo com esses perdedores? Temos muito mais do que os ucranianos. Quero dizer, se você realmente quisesse levar isso a sério, deveria estar falando conosco, não com eles. Podemos fazer isso muito melhor. A realidade é que nenhum elemento de terras raras será enviado de Moscou, da Rússia, para os Estados Unidos. Não veremos nenhuma fábrica ou planta sendo inaugurada lá. Putin está falando sobre colocar a forja de alumínio em Krasnoyarsk em operação novamente. E como os americanos poderiam estar envolvidos nisso? Os americanos não vão estar envolvidos nisso. Se alguém de fora da Rússia estiver envolvido, é a China, posso te garantir isso. Absolutamente. Isso não vai acontecer, porque sempre que houve tentativas de estabelecer uma relação comercial adequada entre a Rússia e os Estados Unidos, a política sempre atrapalhou. É assim que sempre foi, e é assim que sempre será. E os russos sabem disso. Sim, é muito difícil. Quero dizer, Putin até disse durante sua entrevista com Tucker Carlson que o presidente vem e vai, mas então, você sabe, as coisas não são feitas. Talvez coisas tenham sido prometidas e depois não cumpridas, você sabe, reivindicadas e depois não reivindicadas. É sempre assim. Sim. Exatamente. Quero dizer, lembro-me de cerca de 10 anos atrás, a Exxon fez um grande acordo com os russos para desenvolver petróleo no Ártico. Houve muita surpresa na época, porque se esperava que os russos dessem a licitação a uma empresa chinesa. Mas eles escolheram a Exxon, que tinha mais experiência em fazer esse tipo de coisa. Bem, dentro de alguns anos, todo o acordo desmoronou por causa de todas as sanções e tudo mais. O que ouvi é que não há desejo por parte das empresas americanas de retornar à Rússia no momento, porque consideram toda a situação lá muito instável. Quero dizer, toda a relação comercial é muito instável. Os russos sabem disso. E também, mais uma coisa que ninguém fala é sobre o Nord Stream. Se eu fosse russo, eu colocaria isso na negociação também, porque me parece que a Rússia agora tem a vantagem, já que são os Estados Unidos que querem que o conflito termine. A Rússia está bem. A Rússia está indo bem na frente. E quanto ao Nord Stream? Bem, essa é uma pergunta muito boa também. Quero dizer, tenha algo em mente. Lembro que Putin teve uma discussão sobre isso com Olaf Scholz, bem no início do conflito. Ele disse, veja, se você fechar o Nord Stream, e isso foi antes de ser explodido, se você fechá-lo, temos todo esse gás. Ele não pode simplesmente ficar, você sabe, circulando. O que vamos fazer é usar parte desse gás para o nosso próprio aquecimento doméstico. E outras partes vamos exportar para a China, de fato. Então, se você tirar isso, se você parar isso, com o tempo, a capacidade de retomar esse comércio, esse gás de gasoduto em movimento novamente, não vai aumentar. Simplesmente não vai acontecer. Então, sim, acho que os russos provavelmente vão querer saber a verdade sobre o Nord Stream. Acho que os americanos, aliás, também deveriam querer saber. Quero dizer, se foi Biden quem ordenou, então é claro, isso joga diretamente nas mãos de Trump, porque ele tem Biden autorizando um ato terrorista, para dizer de forma direta. Se foram os ucranianos, bem, novamente, isso também poderia jogar a seu favor. Ele poderia usar isso de várias maneiras. Portanto, acho que uma investigação adequada sobre o que aconteceu no Nord Stream serve aos interesses de todos. E eu não ficaria nem um pouco surpreso se os russos levantarem essa questão ao longo de suas discussões com os americanos. Mas eu mesmo não espero que a relação de gás entre a Rússia e a Europa volte a ser como era antes da guerra.
Honestamente, com os Estados Unidos, pode até ser bastante possível que tenha sido Biden quem ordenou. Mas é possível que os Estados Unidos culpem os noruegueses ou os dinamarqueses e coloquem a culpa neles. Pode até ser possível pedir que paguem algo à Rússia. Eu não ficaria surpreso, honestamente. Não, eu não ficaria nem um pouco surpreso. E suspeito que os britânicos provavelmente também tiveram participação nisso. Tenho quase certeza de que as autoridades em Londres conhecem toda a história e provavelmente foram informadas sobre isso com antecedência. E então, todo o acordo, toda coisa. E os europeus? O que os europeus vão fazer? Quer dizer, até agora eles não têm nada, certo? E o que eles vão fazer daqui para frente? Bem, é isso porque os europeus estão muito chateados e muito irritados que os americanos e os russos estão conversando entre si. Eles estão ainda mais irritados que os americanos e os russos votaram do mesmo lado nas Nações Unidas ontem. E a China, aliás, votou ao lado dos americanos e dos russos também. O Ministério das Relações Exteriores da China foi muito cuidadoso em destacar que não estavam se alinhando com a Rússia ou com os Estados Unidos aqui. Eles estavam simplesmente sendo consistentes com suas políticas de longo prazo, que é promover a paz. Bem, os europeus estão furiosos. Eles estão profundamente chateados por não estarem envolvidos nas discussões entre os americanos e os russos. Mas eles não estão apresentando nada construtivo por conta própria. Eles não estão propondo seu próprio caminho a seguir. Eles estão falando sobre forças de paz, mas os russos já disseram que não aceitarão forças de paz da Grã-Bretanha e da França. Além disso, isso presume um cessar-fogo, que ainda nem foi negociado. Então isso está muito à frente de onde estamos no momento. Eles não mostram um plano real sobre o que querem fazer. Não estão propondo nenhuma ideia sobre como a guerra terminaria. Não estão falando com os russos, o que estão perfeitamente livres para fazer. Eles não gostam do fato de que os americanos estão conversando com os russos. Como os russos apontaram o que os impede, nesse caso, de falar com os próprios russos. Mas eles não estão fazendo isso. Eles estão apenas continuando a gritar e berrar à margem, mesmo enquanto os americanos e os russos começam a conversar entre si. Mas estão completamente sem ideias. Bem, Macron esteve recentemente na Casa Branca e me parece que ele quer manter esse ativo russo de 300 bilhões. Ele não quer devolvê-lo à Rússia, certo? Ou descongelá-lo. É isso que os europeus querem. Absolutamente. Eles se convenceram de que isso lhes dá vantagem sobre os russos. Tudo o que faz é irritar os russos. Os russos não precisam desse dinheiro, mas no que lhes diz respeito, é deles. E, novamente, acho que os europeus pensam que podem trocá-lo por algo. Os russos não vão trocá-lo por nada. Essa é a minha opinião sobre isso. Esse é o clima em Moscou no momento. Acho que isso é algo que na Europa eles não entendem. E mais uma coisa que ele também disse que chamou muita atenção na China é que a prioridade de Washington é impor uma tarifa à China. Quão patético é isso? Então ele está dizendo que você não deve impor tarifas a nós, mas focar na China. E a China ficou, quero dizer, havia muitas pessoas rindo nas redes sociais. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, este é o mesmo Macron que há um ano estava indo para Pequim, tendo essas reuniões maravilhosas com Xi Jinping, dizendo que a China era um lugar maravilhoso, que Xi Jinping era um líder maravilhoso e como deveríamos desenvolver esse grande relacionamento com a China. E agora ele está se virando na frente de Trump e conta uma história completamente diferente. Você está absolutamente certo. É absolutamente patético. A França trabalhou muito duro ao longo de muitos anos para desenvolver um bom relacionamento com a China. E aqui vemos que seu próprio presidente ele está jogando tudo fora para tentar agradar Trump, para conseguir que Trump se comprometa novamente com a Ucrânia.
Quero dizer, é disso que se trata. É absurdo, na verdade. Não é diplomacia. Não são pessoas sérias. Há um artigo no Daily Telegraph que disse que isso é uma trapaça, que é exatamente o que é. Estão tentando enganar Trump para que ele faça algumas coisas, dizendo-lhe coisas que ele quer ouvir e não prestando atenção ao que os chineses pensam. Os chineses devem estar olhando para tudo isso e devem estar dizendo a si mesmos, essas pessoas são tolas, o que claro são. Sim, quero dizer, parece-me que ele ficou sem opções. A única coisa que ele pode fazer agora é falar mal da China. É simplesmente incrível. Agora, vamos olhar para... Eu quero falar com você sobre um pouco de história. Existem muitos paralelos, certo? Uma coisa que muitos internautas chineses discutem é, primeiro, o Acordo de Munique em 1938, onde a Tchecoslováquia não estava na mesa quando a Alemanha e França estavam negociando. Certo, que é parte da Tchecoslováquia. Mas a Tchecoslováquia nem estava na mesa, estava? O que foi toda aquela situação? Sim, está absolutamente correto. Quero dizer, isso faz parte da chamada política de apaziguamento. Agora, acho que a primeira coisa a entender sobre o que aconteceu em 1938 é que a Alemanha nazista, sob Hitler, queria guerra. Ele queria guerra e estava procurando razões para começar uma. Então ele pretendia iniciar uma guerra, criando problemas sobre o tratamento das minorias alemãs na Tchecoslováquia. Ele provocou problemas na Tchecoslováquia e usou isso como desculpa para ameaçar o país. Os britânicos e os franceses perceberam que Hitler queria uma guerra contra a Tchecoslováquia. Eles também estavam cientes de que a Tchecoslováquia era aliada da União Soviética, o que eles não gostavam nem um pouco. Os britânicos e os franceses não queriam lutar contra a Alemanha naquela época, não queriam lutar contra a Alemanha nazista naquela época. Então fizeram um acordo diretamente com Hitler, no qual dividiram a Tchecoslováquia. E isso foi absolutamente terrível. Foi uma coisa horrível. Não é o que está acontecendo entre os americanos e os russos no momento. É muito diferente porque o que os americanos e os russos estão discutindo atualmente são passos para melhorar suas relações. Eles vão se encontrar amanhã, novamente em Istambul, para tentar resolver os problemas com suas embaixadas. Quero dizer, a embaixada russa na América não funciona. A embaixada americana em Moscou não funciona. Eles querem resolver os problemas com suas embaixadas. Eles querem avançar em direção a um processo de normalização. Mas se você olhar para todas as declarações que todos eles fizeram, especialmente os americanos, o plano é tentar iniciar negociações entre a Rússia e a Ucrânia. Então, as pessoas que dizem que a Ucrânia está sendo excluída estão erradas. A propósito, e para constar, começando em agosto de 2023 e continuando até uma reunião que ocorreu no ano passado na Suíça, houve uma série de reuniões que as potências ocidentais organizaram que deveriam trabalhar em direção à paz na Ucrânia, que as potências ocidentais e a Ucrânia organizaram, das quais a Rússia foi excluída. É muito estranho como as pessoas esqueceram completamente disso. Mas as únicas pessoas que estavam tentando excluir alguém das negociações substantivas sobre como alcançar a paz eram os ucranianos, os europeus e o governo Biden. Sim, e há mais discussões na China sobre a Conferência de Paz de Paris, onde o Tratado de Versalhes foi assinado. Porque isso é claro após a Primeira Guerra Mundial, quando estavam decidindo como punir a Alemanha. Mas no processo, eles realmente não devolveram o que a Alemanha tomou da China de volta para a China. Eles deram para o Japão, você sabe, a província de Shandong, o que, como você sabe, irritou totalmente a China, toda a situação, certo? Então, qual é o seu comentário sobre isso? Bem, o Tratado de Versalhes foi um desastre absoluto. Foi o último grande floreio do colonialismo e imperialismo europeu.
Obviamente, eles não consultaram a China, porque a China era o próximo país que esperavam dividir. Quero dizer, essa é a época, como você sabe, em que a China estava, eu acho, e Yuan Shikai ainda era o presidente da China. E os senhores da guerra, os britânicos estavam basicamente controlando Yuan Shikai. Eles tinham Xangai, eles dividiram em concessões que estavam lá. Os britânicos tinham Hong Kong. Então eles estavam apenas repartindo pedaços da China entre si, porque não levavam o povo chinês a sério. They didn't take the Chinese people seriously. I mean, as far as they were concerned, the Chinese were. Quero dizer, no que lhes dizia respeito, os chineses eram, você sabe, apenas pessoas como os africanos e os outros, os indianos, que você sabe, eles achavam que deveriam ser colonizados e governados pelos europeus, como todo mundo. E os europeus daquela época consideravam absolutamente natural que tinham o direito de decidir quem governava qual território entre eles em todo o mundo. Quero dizer, não era nem algo que, em sua arrogância, eles sequer consideravam que outras nações tinham voz. Agora, a razão pela qual eles deram isso ao Japão foi porque, é claro, a Grã-Bretanha tinha uma forte aliança naquela época com o Japão. Was because, of course, Britain had a strong alliance at that time with Japan. So the British thought of Japan, not just Então, os britânicos viam o Japão não apenas como um aliado, mas quase como uma espécie de extensão do Império Britânico. E o Japão havia se juntado à Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha. Então essa seria sua recompensa. Ele iria ter era Tianjin e todos esses lugares. Assim foi exatamente como o Tratado de Versalhes foi conduzido. Como eu disse, é um mundo que passou em termos de poder, mas não totalmente em termos de compreensão psicológica. Os europeus ainda se consideram superiores a todos os outros, e ainda acreditam que são as pessoas que têm o direito, em última instância, de decidir as coisas para todos os outros. Acho que é provavelmente sob Duan Kirui, mas você sabe, Yuan Shikai e Duan Kirui, o mesmo grupo de pessoas. Sim, absolutamente. Sim, mas aqui está a questão. A China também lutou na Primeira Guerra Mundial. Tanto a França quanto a Grã-Bretanha usaram muito trabalho chinês e os recrutaram para ir à Europa. E muitos deles morreram lá lutando contra a Alemanha. Então, a China foi considerada como estando do lado dos aliados, que é o lado vencedor. Isso foi o que irritou a China e até hoje, acho que muitas pessoas ainda veem toda essa situação como uma humilhação, que você está do lado vencedor. Era assim que se tratava isso. Eles não China saíram assim, Well, exactly. I mean, they didn't take China seriously. And to this day, by the way, Até hoje, aliás, os ocidentais desconhecem o fato de que a China estava lutando na Primeira Guerra Mundial. Eles também não sabem sobre o papel da China na Segunda Guerra Mundial. Quero dizer, no que lhes diz respeito, como eu disse, a China naquela época era uma semicolônia, e isso é tudo o que era. Uau! and that is all it was. E então também, apenas para as pessoas que não estão familiarizadas com essa parte, neste caso, os Estados Unidos, Warren Harding era o presidente dos Estados Unidos. Ele é quem mais tarde, quero dizer, ele é quem realizou a Conferência Naval de Washington, certo? E nessa conferência, acho que ele mediou para eventualmente devolver a província de Shandong à China, certo? Isso é verdade. Então aqui você sabe, o crédito deve ser dado onde é devido. As pessoas provavelmente deveriam ser justas. Os Estados Unidos, numa época, estavam desempenhando um papel melhor. Vamos colocar isso dessa forma. Absolutamente. Houve um grande, quero dizer, este é claro um período anterior na história americana. Naquela época, os americanos ainda estavam passando por um período de transição, desde quando eram, você sabe, uma república confinada à América do Norte. Então, na década de 1890, eles começaram a se expandir além da América do Norte. Basicamente, tomaram Cuba, ocuparam as Filipinas e tudo mais. Mas ainda havia um forte sentimento na América de que isso não era realmente o que a América deveria estar fazendo. E a política americana na década de 1920 era, na verdade, em relação à China, muito adequada. Quero dizer, bem, eu diria muito adequada. Isso provavelmente é um exagero, na verdade. Mas certamente era muito melhor do que a das outras potências ocidentais.
Eles não operavam concessões diretas na China. Eles tinham uma perspectiva diferente e tendiam a ser muito críticos em relação ao que as potências europeias estavam fazendo. Sim, na verdade, até mesmo os Estados Unidos, Woodrow Wilson, eu acho, no início queria devolver Shandong para a China, mas depois ele mudou de tom. Ele não tinha muita certeza sobre isso, mas ele não fez nada até que Warren Harding assumiu, e Harding decidiu, ok, devolver para a China. Acho que foi isso que aconteceu. Então, mesmo os Estados Unidos não eram, sabe, sempre consistentes. Não, como eu disse, estava mudando. Quero dizer, ainda não tinha se tornado o hegemônio imperial absoluto que se tornou mais tarde. Então, como eu disse, ainda estava em conflito. Este é o momento, aliás, uma questão da época, que é muito importante para mim. Foi quando os grandes juristas americanos daquele período, nos anos 1920, começaram a pensar em um novo sistema de direito internacional baseado na igualdade entre nações e estados. Eles desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento do sistema de direito internacional que temos hoje. Agora, é claro, a América repudiou tudo isso, mas em grande medida teve uma base americana. Mas essa era a velha América, não a América de hoje. Mesmo naquela época, se você olhar para Woodrow Wilson, sua política também era muito conflituosa, na minha opinião. Ele é quem estabeleceu o Federal Reserve, que sabemos ser um coletivo de bancos privados. Embora ele acreditasse em um tipo de igualdade socialista, estava tentando estabelecer a Liga das Nações, que é um precursor das Nações Unidas. Então parece que ele gostava dessa ideia de igualdade, mas também estava dando direitos financeiros dos Estados Unidos a um grupo de banqueiros privados. Então veja, para mim, há um conflito. Isso se contradiz. Absolutamente. Woodrow Wilson é um homem muito interessante, porque ele era, antes de tudo, um racista convicto. Acho que isso é algo que não se deve ignorar, e isso, sem dúvida, até certo ponto, influenciou seu pensamento. Ele era muito interessado na autodeterminação e soberania entre os europeus. Ele nunca sentiu o mesmo em relação às pessoas que não eram europeias, porque, no fundo, ele achava que elas eram inferiores. Embora ele fosse algo como um anti-imperialista, lembre-se, instead of sulista, que se viu a guerra civil nos Estados Unidos, that indiferente para o país norte de Strauss. Então, Woodrow Wilson não queria que países grandes e poderosos dominassem os menores, porque ele viveu isso. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda tinha uma visão paternalista e racista sobre as coisas. E ele era absolutamente alguém que não tinha problemas fundamentais com a oligarquia empresarial também. Agora, ele é uma figura muito complexa, e sua administração também é muito complexa. Ele deixou muitas coisas inacabadas e teve muitas ideias interessantes e boas que nunca foram realmente concretizadas por causa de quem ele era. Uma coisa que ele também fez foi introduzir o imposto de renda, que muitas pessoas nos Estados Unidos dizem ser ilegal ou inconstitucional. Deixo isso para os estudiosos da Constituição, mas há pessoas que acham que é inconstitucional. Curiosamente, Trump afirmou que quer investigar se poderia eliminar um imposto federal ou algo assim. Veremos. Mas há um argumento a ser feito de que todo o imposto de renda federal provavelmente é problemático. Eu pensaria assim como você. Vou deixar isso para os advogados constitucionais, dos quais eu não sou um, aliás. Mas eu sei que esse argumento é frequentemente usado. Então, quem sabe? Sim. E mais uma coisa que muitas pessoas acreditam que se não fosse pelo Tratado de Versalhes, a China talvez nunca tivesse se tornado um país comunista. O que você acha dessa teoria? Então aqui está a razão pela qual acho que as pessoas acreditam nisso. Uma delas é, você sabe, o movimento de 4 de maio.
certo? Sim, absolutamente. Sim, o movimento de 4 de maio é totalmente, eu acho, orgânico. Começou com estudantes e então o país inteiro se envolveu porque estavam muito irritados com esse tratado. Sob essa enorme pressão, o governo chinês se recusou a assiná-lo. Nesse movimento, vários dos líderes do Partido Comunista Chinês começaram suas carreiras. Então eu acho que isso faz parte. Além disso, outra coisa é que eles irritaram tanto a China, mesmo que você sabe, foram os britânicos que começaram a Guerra do Ópio. Mas isso foi muito mais recente, como o Tratado de Versalhes em 1919. Certo, então naquela época as pessoas estavam tão irritadas que nunca perdoaram totalmente as potências europeias, por isso, em particular, a Grã-Bretanha. E assim, quando os soviéticos vieram, os soviéticos não faziam parte disso. Por isso, eles emocionalmente se sentiram mais próximos dos soviéticos. Bem, de fato, acho que isso é absolutamente verdade. Não me lembro exatamente de todos os detalhes, mas lembro que os soviéticos, naquela época em que chegaram ao poder, também disseram que abririam mão de quaisquer bases ou do que quer que ainda tivessem na China. Sei que isso foi bem recebido pelo povo chinês naquela época. Acho que há muita verdade nisso, que o comportamento das potências ocidentais criou uma enorme indignação na China. Mas vou dizer outra coisa aqui. Esta é uma área da história chinesa que acho que os chineses obviamente conhecem muito melhor do que eu. Mas minha própria percepção é que já havia ocorrido um grande despertar dentro da sociedade chinesa, remontando até mesmo antes. Quero dizer, sei que o nome dele é dito de forma diferente em chinês, mas Sun Yat-sen já havia se tornado uma figura enormemente importante na vida política chinesa. Ele liderou a Revolução Republicana de 1911. Ele foi afastado por Yuan Shikai e todas aquelas pessoas horríveis, para dizer o mínimo, apoiadas pelos britânicos. Mas acho que havia em toda a China já uma onda de patriotismo e um desejo de tornar a China independente e livre novamente e traçar seu novo rumo. E acho que isso teria se desenvolvido de qualquer maneira. É só que no meio de tudo isso, mesmo enquanto o povo chinês estava despertando, de repente acontece o Tratado de Versalhes. E o povo chinês, como eu disse, no meio de seu despertar, é informado, sabe? E vocês são apenas só que por dividir, e sobre partes de sua tower, e fazer todas essas coisas. E bem, não sabemos o que você pensa, mas, francamente, não nos importamos, porque vocês são um povo colonial e realmente não se importam. Então pode-se imaginar que isso provocou uma enorme raiva. E sim, claro, tinha acabado de acontecer a Revolução Russa. E você sabe, Lenin tinha uma perspectiva diferente, que ele tinha uma visão muito forte e muito diferente sobre essas coisas. E ele escreveu anteriormente o que ainda é, na minha opinião, o melhor livro sobre imperialismo, a propósito. É, na minha opinião, sua maior obra acadêmica. Então pode-se entender como todas essas coisas se juntaram de várias maneiras. Mas você sabe, novamente, para repetir, isso é algo que os chineses entendem e conhecem mais profundamente do que eu. E o povo chinês, você sabe, a conclusão dos internautas é que você simplesmente tem que ser forte. Se você for fraco, será jogado de um lado para o outro assim. Você sabe, isso é verdade na China. Na Conferência de Paz de Paris, a China nem estava fisicamente na mesa, não estava realmente negociando na mesa. Não realmente, a China estava no cardápio. Isso era verdade naquela época, mas é hoje. A Ucrânia simplesmente não é realmente um país forte e está sendo jogada de um lado para o outro. As coisas não mudaram muito. Mudaram? Não. Não mudou em nada, não de forma séria ou significativa. Isso é absolutamente verdade. Mas é claro, novamente, a Ucrânia até certo ponto se prestou a isso ao concordar em se tornar um proxy para as potências ocidentais no conflito contra a Rússia. E isso foi um desastre para a Ucrânia, como deveriam ter percebido.
Agora, a China estava em uma posição diferente, porque a China sempre foi um país forte, poderoso e independente durante a maior parte de sua história, até que os europeus chegaram e começaram a derrubá-la da maneira que fizeram. Mas é claro, os internautas chineses que dizem que você precisa ser forte estão absolutamente certos. Se você entrega sua independência, então as pessoas a tomarão, como aliás os russos descobriram na década de 1990. Ao mesmo tempo, você acha que as Filipinas, por exemplo, ou sabe, a província de Taiwan, quero dizer, eles aprendem com isso? Eu duvido. Sempre haverá pessoas nesses lugares que não veem isso como um conto de advertência, não é? Ou não, bem, absolutamente não. Porque, é claro, dentro de todo o sistema colonial, sempre há colaboradores. Quero dizer, o povo chinês se lembra disso muito bem. Novamente, quero dizer, o homem, novamente eu sei, é Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, aham. E todo o sistema que ele criou ao redor dele e de sua esposa, que aliás eu me lembro muito bem, é um bom exemplo disso. Totalmente corrupto, totalmente controlado pelas potências ocidentais. E eles não são os únicos. Sempre há uma classe de pessoas assim. A questão é que eles estão sempre fora de controle. Eles não fazem parte do sentimento da nação e estão assustados e hostis à nação que fingem governar. Sempre existe isso. É chamado no Ocidente de elite compradora. Em outras palavras, pessoas cujas lealdades são para com a potência colonial em vez de com seu próprio povo. E que também, aliás, experimentam desrespeito por parte dos colonialistas, o que eles descontam com raiva contra seu próprio povo. Certo. Então, Putin e Xi Jinping tiveram uma ligação telefônica. Pelo resumo, você não obtém muita informação, mas minha sensação é que ele está apenas informando Xi Jinping sobre as últimas atividades entre a Rússia e os Estados Unidos, não é? Exatamente o que ele está fazendo. Agora, posso apenas dizer, quero dizer, não sei disso como um fato, mas acredito fortemente que Xi Jinping e Putin se falam muito regularmente. O fato de agora termos relatos é interessante porque significa que os russos e os chineses querem que o mundo saiba que Putin e Xi Jinping conversaram entre si. Então, o que terá acontecido? O relato russo sobre isso é absolutamente claro. Putin informou Xi Jinping sobre sua conversa com Donald Trump e as discussões que estão ocorrendo com os americanos. E isso é absolutamente o que você deve fazer, porque para os russos, como deixaram absolutamente claro, o relacionamento com a China continua central, quero dizer, continua primordial. Aconteça o que acontecer com os americanos, o relacionamento com a China continua sendo mais importante. Para as pessoas que de alguma forma acreditam que apenas uma reunião faria a Rússia se voltar contra a China, acho que precisamos lembrar que o relacionamento da Rússia com o Ocidente, incluindo os Estados Unidos, tem sido ruim há algum tempo. Não é apenas a guerra na Ucrânia, certo? Houve muitos anos de problemas. Bem, isso é absolutamente verdade. E claro, o relacionamento com os Estados Unidos pode estar melhorando ligeiramente, mas quero dizer, você sabe, nada de substancial foi acordado ainda. Mas o relacionamento com a Europa, as potências europeias, continua terrível. Na verdade, pode-se argumentar que nas últimas 2 semanas piorou ainda mais, porque os europeus estão irritados com o fato de que os americanos estão conversando com os russos. Mas há algo mais que, novamente, as pessoas não entendem. Mas eu, que estou em contato com pessoas na Rússia, estou muito ciente que não é apenas que nossas relações com as potências ocidentais são ruins. Então, portanto, temos que ser amigos dos chineses. É que trabalhamos com os chineses e vemos que isso é bom para nós. Funciona. Nós gostamos de ter o povo chinês aqui. Gostamos dos negócios que eles fazem. Gostamos do fato de podermos fazer negócios no país deles. Não vamos sacrificar isso. Sim, por exemplo, acho que uma das coisas que li é que Putin
permite que empresas ocidentais voltem para a Rússia. Quero dizer, todas essas empresas ocidentais e todos os estrangeiros que vêm para a Rússia normalmente teriam alguns colaboradores locais de negócios. E para os locais, quero dizer, isso simplesmente não é sustentável. Ok, um dia você vem, quer trabalhar comigo, e no dia seguinte você vai embora e agora você volta. Eu simplesmente não acho que seja muito sustentável, mesmo esse tipo de relacionamento comercial. No, it's not. It is absolutely not. And of course, again, Não, não é. Absolutamente não é. E claro, novamente, as pessoas perceberam que tem havido essa conversa sobre basicamente os americanos quererem levantar as sanções porque precisam voltar para a Rússia. A sociedade russa não está feliz com isso. Agora, este é um fato que novamente não é amplamente divulgado. Mas agora você tem todo tipo de negócios se desenvolvendo na Rússia, que tomaram o lugar das empresas ocidentais. E eles dizem, sabe, não queremos os americanos e os europeus de volta. Não queremos essas pessoas horríveis competindo com essas novas empresas que estamos construindo. E de fato, houve uma série de declarações de altos funcionários, incluindo funcionários dos Ministérios da Economia e da Indústria. Acredito que o próprio Putin, embora eu não tenha realmente visto isso. I believe in Putin himself, though I haven't actually seen this. They say, look, even if sanctions Eles dizem, veja, mesmo que as sanções sejam levantadas, não vamos voltar ao modelo pré-2022. Continuaremos a dar os mesmos níveis de apoio às nossas indústrias domésticas como estamos fazendo agora. Continuaremos a estrategizar e priorizar tudo isso. E você sabe, empresas como a Lada Cars, que a Renault costumava possuir, e a Renault agora diz que quer voltar. A administração da Lada disse, não queremos vocês de volta, fiquem longe. Então, novamente, isso não foi muito bem recebido lá. Essa ideia de que os russos estão ansiosos para que os ocidentais voltem. Bem, algumas pessoas podem estar, você sabe, as pessoas que querem comprar bolsas Louis Vuitton e esse tipo de coisa, que elas podem de qualquer maneira a propósito. Mas, no geral, a sociedade russa não está positiva em relação a isso, de forma alguma. Bem, os ocidentais ainda não entendem. Eles ainda acham que podem fazer as coisas quando e como quiserem, tratando as pessoas de forma tão injusta, tão desigual, desrespeitosa. Mas está tudo bem para eles fazerem isso, certo? Eles ainda têm essa mentalidade. Bem, absolutamente. Sobre a Rússia, quero dizer, nunca esqueci disso. Fui a uma palestra do grande historiador britânico A.J.P. Taylor, que era, aliás, algo de um russófilo. E ele disse que quando se trata da Rússia, o Ocidente quer tratar a Rússia como uma torneira que pode ligar e desligar sempre que quiser. E isso está exatamente certo. Sim, mais uma coisa que eles discutiram é como vão fazer uma cerimônia conjunta para comemorar a Segunda Guerra Mundial. A China chama de resistência contra a agressão japonesa e os russos chamam de guerra antifascista. É uma grande ocasião, marcando 80 anos. Ambos os países sacrificaram mais em termos de pessoas que morreram e ficaram feridas nos dois frontes de guerra. Eles provavelmente também querem lembrar a todos da devastação da guerra. Não vamos esquecer a devastação da guerra. Existe algum elemento disso também? Absolutamente. E isso não deve ser subestimado de forma alguma. Quero dizer, as celebrações e as comemorações em Moscou serão enormes no dia 9 de maio, e espera-se que Xi Jinping venha. A propósito, Lula do Brasil estará lá, e Donald Trump não virá, apesar do que as pessoas pensam. O fato de Putin ir à China para participar das comemorações na China foi amplamente divulgado na Rússia, e é levado muito a sério lá. Agora, você sabe, os russos estão muito focados em sua própria guerra. Mas você encontrará mais conhecimento na sociedade russa sobre a guerra da China, muito mais do que encontrará no Ocidente. Quero dizer, acho que é justo dizer que se você sair na Grã-Bretanha e perguntar a 100 britânicos que você vê na rua de que lado a China estava durante a Segunda Guerra Mundial,
É improvável que alguém saiba. Quero dizer, é esse nível de supressão. Isso não seria verdade na Rússia de forma alguma. Aliás, e essa é uma diferença importante. E você está absolutamente certo para eles. Seja como você chamar, a luta anti-imperialista, antifascista ou o que quer que seja, há essa sensação de que esses dois países foram a rocha sobre a qual o imperialismo racista e genocida que se desenvolveu na década de 1930 se quebrou. Então isso é algo de que cada um deles se orgulha muito e encontra grande conforto no fato de que o outro comemora. Eu tenho essa teoria. Eu me pergunto se a Segunda Guerra Mundial é parte da razão pela qual os europeus odeiam a Rússia. Veja, tanto a Grã-Bretanha quanto a França eram poderosas, certo? Elas tinham seus impérios, colonizaram o mundo todo, mas então falharam em proteger suas próprias terras. Tiveram que depender dos soviéticos para salvá-los. Acho que deve ser embaraçoso. Você não acha? É absolutamente embaraçoso. E os russos sabiam que isso aconteceria na época, tanto antes da Primeira Guerra Mundial, quanto durante a Segunda Guerra Mundial. Vários russos disseram, você sabe, se vamos entrar nesta guerra, da qual talvez não possamos escapar, e formos vitoriosos, o Ocidente nunca nos perdoará. Uma das pessoas que disse isso foi o general russo, Marechal Zhukov, que era o general mais famoso. Jazz, os Monix nunca nos perdoarão pelos tratados a vencer por dias. E até mesmo em seguida proporcionalmente fatal. In Russia itself, equally famous, it was written just before the First World War. Foi escrito pouco antes da Primeira Guerra Mundial por um russo, um oficial russo de alto escalão chamado Durnovo. Ele era de fato o ministro do interior. E ele escreveu uma carta ao czar pouco antes da Primeira Guerra Mundial, na qual dizia que se houvesse uma guerra entre a Alemanha e a Rússia teria que fazer todo o combate pesado. Seria um sacrifício tremendo para nós. E no caso da Rússia, você sabe, isso poderia até levar ao desastre. Mas se vencermos, vamos ter Torsten Bonwaberanu e toda contra em 5 inimigos por hora. E mais, se está absolutamente certo. Mas eu ainda não entendo a Alemanha. Quero dizer, a Alemanha tem muito a ganhar mantendo um bom relacionamento com a Rússia. Por que eles sempre se voltam contra a Rússia? Como na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, não vejo por que Hitler precisava lutar contra os soviéticos. Eles tinham um acordo de paz? Não era um acordo de não invasão ou algo assim? Sim, um pacto de não agressão. Então, por que a Alemanha está sempre tão contra a Rússia? Essa é uma excelente pergunta. Agora, devo dizer que conheço muito bem a Alemanha. Quero dizer, estive lá muito frequentemente. E sempre há essa tensão dentro da sociedade alemã, particularmente entre o Nordeste protestante e o Sudoeste católico. Agora, o Nordeste protestante, a antiga Prússia, geralmente é bastante aberto a boas relações com a Rússia. E se você olhar para as eleições recentes na Alemanha, verá que é lá que o AfD, que quer uma reconciliação com a Rússia, é mais forte. O Sudoeste católico é muito hostil à Rússia. Eles a veem como inferior. Eles a veem como bárbara. Eles a veem como um lugar que tem muitos recursos que a Alemanha deveria ter. Basicamente é tão simples quanto isso. E eles não gostam que os russos fiquem muito poderosos e muito fortes, e os veem como um tipo de perigo. Então sempre houve essa tensão dentro da Alemanha. Ocasionalmente, quando os nordestinos exercem algum nível de controle, como com Willy Brandt, que foi o chanceler nos anos 60 e lançou a Ostpolitik, ele era de Berlim, que fica no Nordeste, então você começa a ver alguns movimentos em direção a uma reaproximação com a Rússia. Mas quando começam a ser políticos do Oeste, eles se tornam muito mais hostis a isso. No caso da última crise, tenho que dizer que fiquei chocado com a extensão em que a Alemanha se voltou contra a Rússia. Eu estava completamente despreparado para isso.
against Russia. I was completely unprepared for it. I thought that these two nations had to Eu pensei que essas duas nações tinham, até certo ponto, deixado os conflitos do passado para trás. Mas o que agora percebo é que dentro desse aparente relacionamento de trabalho que existia, havia essa raiva latente na Alemanha de que a Rússia não estava fazendo o que a Alemanha queria. Em vez de ser simplesmente, você sabe, o lugar que fornecia gás e recursos minerais para a Alemanha e todas essas coisas, a Rússia estava começando a desempenhar um papel novamente, não apenas como uma potência global, mas como uma potência europeia. E isso era considerado extremamente ameaçador. Agora, você perguntou sobre Hitler. Lembre-se, Hitler veio do sudoeste católico. Ele era austríaco, então tinha aquele ânimo em relação à Rússia do qual falei. Isso é muito interessante porque se você olhar para os países ao redor da China, é muito assim. Se você olhar para a Coreia, sabe, a Coreia do Norte está mais próxima da China, enquanto a Coreia do Sul nem tanto. E se você olhar para o Vietnã, os vietnamitas do Norte são mais amigáveis em relação à China em comparação com o Sul. E então, a Mongólia, sabe, a Mongólia interior é muito mais amigável, e então a Mongólia exterior sabe a mesma coisa. Aí está, exatamente o mesmo. E, a outra coisa, estamos falando sobre a Alemanha. Então, qual é a eleição? Qual é a sua opinião sobre a eleição alemã? Quer dizer, não há surpresa, certo? É basicamente o que as pesquisas de opinião mostraram. Então, daqui para frente, haverá alguma mudança na política alemã? Não, eu não acho. E acho isso incrivelmente triste, na verdade, porque, como eu disse, conheço bem a Alemanha. A família da minha esposa, por parte de mãe, é alemã. Eu viajo para a Alemanha com muita frequência e posso ver um país que está em declínio. E está em declínio porque, obviamente, entrou em conflito com a Rússia, envolveu-se em guerras, como a guerra na Ucrânia, mas também está em conflito com a China, que era seu maior parceiro comercial. Quero dizer, novamente, é muito difícil explicar para os de fora o quão importante o comércio com a China se tornou para a Alemanha. Quero dizer, as pessoas pensam nas fábricas de automóveis, por exemplo. É no fato de que a Alemanha estava exportando carros para a China. Isso era, na verdade, apenas parte disso. Quero dizer, um amigo da minha esposa tinha uma empresa que fabricava colchões, um pequeno negócio. Mas, novamente, estava muito conectado com a China de várias maneiras. Quero dizer, sabe, eles exportavam para a China, compravam equipamentos da China, essa senhora viajava regularmente para lá. E agora temos uma política em que a Alemanha está se voltando contra esses países, Rússia e China, com os quais precisa negociar e com os quais precisa ser amiga. E está se realinhando com os Estados Unidos, porque os americanos têm essa obsessão anti-China, que não é realmente simpática à Alemanha, e está ameaçando impor sanções sobre ela, ou melhor, tarifas. E o que os alemães pensam que estão fazendo, eu realmente não consigo entender. Agora, nesta eleição, na verdade, um pouco incomum é que eles abertamente, quer dizer, os Estados Unidos apoiaram abertamente o AfD, certo? Vance, ele não se encontrou com Alice Weidel em vez de se encontrar com Scholz? Isso mesmo. E também Elon Musk deixou muito claro que apoia o AfD, certo? Então, por que os estão tão abertamente? Quer dizer, os Estados estão sempre envolvidos nos assuntos dos outros. Isso não é surpreendente. Mas por que desta vez estão apoiando tão abertamente o AfD? Bem, essa é uma pergunta muito boa. Quero dizer, acho que há algumas sobreposições ideológicas. Quero dizer, não se deve levar isso muito longe, mas há algumas sobreposições ideológicas também. Acho que há uma percepção geral dentro da administração Trump de que uma Alemanha liderada pelo AfD seria mais amigável no final aos Estados Unidos e abriria ainda mais a economia alemã para os negócios americanos, o que é muito importante para Musk. Quero dizer, Musk, lembre-se afinal,
Ele dirige uma empresa de fabricação de automóveis, assim como tudo mais. E acho que ele quer se envolver na Alemanha e abrir fábricas e fazer coisas lá. E ele acha isso muito difícil. Então acho que pode haver um elemento. Acho que esse é provavelmente o elemento disso, sim. So I think there may be an element. I think that's probably the element of it, yeah. Mas não funcionou. Quero dizer, o AfD se saiu bem, mas ainda não o suficiente para formar um governo de coalizão. Não. No. No. I mean, it Certo. did better Não. than- Quero dizer, foi melhor do que muitas pessoas esperavam, mas longe de ser suficiente para formar um governo. Vamos ter um governo na Alemanha muito semelhante ao que acabamos de ter. Quero dizer, o antigo partido governante, o SPD, vai fazer parte da nova coalizão governante. Então, não se pode esperar nenhuma grande mudança. So one can't expect any great change. Bem, minha única esperança é, por favor, nada mais de Annalena Baerbock. Por favor. I think Acho que sim, é. so, yeah. A outra coisa é que, chegando à Ásia, a Austrália recentemente teve alguma disputa com a China, o que eu realmente não entendo. Ok, então a reclamação da Austrália é que a China enviou alguns navios supostamente perto das águas australianas, mesmo sendo águas internacionais. Mas foi a resposta da China à provocação da Austrália. Eles enviaram um avião de patrulha marítima no Mar do Sul da China, muito perto da China. Por que eles fazem esse tipo de coisa provocativa? Eu pensei que quando o Albanese assumiu o poder, ele estava tentando melhorar o relacionamento entre os dois. Então o que está acontecendo aqui? E isso é sobre Trump. Isso não é Biden. Isso é Trump. Devo dizer, Trump deve saber disso ou o governo dos Estados Unidos deve apoiar isso. Trump must know this, or U.S. government must support this. Oh, of course, but Trump is as anti-Chinese. Oh, claro, mas Trump é tão anti-China, ou pelo menos sua administração é, quanto a de Biden foi. Quero dizer, há nuances e diferenças, e acho que ele se dará melhor com Xi Jinping, e haverá, você sabe, cordialidades, e eles podem até conseguir fazer alguns negócios juntos. Mas as atitudes americanas em relação à China não mudaram. Eles continuam tão obcecados com a China como sempre. Na verdade, como eu disse anteriormente, tudo agora na América se relaciona com erradicadas. It's ainda tags dankrai sinpaising sixty minds inksebring. To be as anti-Chinese as possible. So America has huge influence in Então a América tem uma enorme influência na Austrália, e isso tem funcionado bem. A influência que ela tem, e quer que os australianos ajam de maneira muito provocativa. E claro, a atitude australiana é, você sabe, não faça conosco o que fazemos com você. É aceitável que nossos navios se movam ao redor de suas águas o mais próximo possível de seus portos, mas sob nenhuma circunstância você deve fazer isso conosco. Quero dizer, nós somos as pessoas boas, vocês são as pessoas más. Se fazemos isso com vocês, é bom. Se vocês fazem isso conosco, é agressão. Essa é a atitude ocidental. That is the Western attitude. E eles ficaram surpresos. Acho que a questão é que eles não esperavam que a China reagisse tão fortemente. Acho que foi isso que os pegou de surpresa, certo? I have never understood this, by the way. I mean, here Eu nunca entendi isso, aliás. Quero dizer, aqui você sabe, isso é algo que eu tenho percebido sobre a China. Quero dizer, você falou sobre como os internautas dizem que para evitar sacrificar sua independência, qualquer país precisa ser forte. E isso tem sido um tema para mim com a China. Desde que me lembro, era assim na época de Mao Zedong. Os chineses eram muito fortes. Eles se defendiam de forma muito dura, porque entendiam muito bem que se não o fizessem, o Ocidente passaria por cima deles. Então, por que as pessoas ainda ficam surpresas quando os chineses respondem de forma dura? Eu teria pensado que a essa altura, as pessoas saberiam que se você fizer isso, receberá uma resposta dura de volta. if you do this, you will get a tough response back. Sim. Acho que eles já deveriam saber disso. Mas no passado, sempre que faziam isso, a China simplesmente enviava seus próprios caças e depois os retirava, sabe? Os afastava mais. Mas desta vez eles realmente foram para a China. Na visão deles, estava muito perto da Austrália, a terra natal. Well, I understand that, and maybe Bem, eu entendo isso.
E talvez seja melhor que isso não tenha acontecido. Mas nesse caso, por que se aproximar tanto da China? Por que assumir que os chineses não vão responder ao que você está fazendo? Por que assumir que se você sancionar a China não vai sancioná-lo de volta? Lembro-me de alguns anos atrás, quando os chineses impuseram sanções a alguns jornalistas e parlamentares britânicos que andavam por aí dizendo coisas horríveis sobre a China e apoiando pessoas horríveis na China. Mas isso é outra história. De qualquer forma, lembro-me de quando isso aconteceu. A indignação, o horror e a fúria que isso causou. E claro, os britânicos estão muito felizes em sancionar pessoas em todo lugar. Mas você sabe, a ideia de que isso poderia ser feito com eles, isso foi apenas superioridade, nosso senso de superioridade, nossa arrogância, tudo é. Acho que até essa atitude, sabe, esse tipo de arrogância ocidental mudar, acho muito difícil fazer negócio com o Ocidente em geral. Acho que daqui para frente continuará sendo difícil. Coloco isso de forma mais enfática. Até que essa atitude mude, o mundo não conhecerá a paz. Sim, provavelmente. Sim, isso é verdade. Sim. Porque muitas vezes eles fazem coisas simplesmente porque podem. Eles achavam que podiam, não porque acham que isso é certo ou mesmo em alguns casos realmente benéfico para eles, mas eles simplesmente pensaram, por que não fazemos aquilo? Sim, esse é o problema de atitude. Absolutamente. É exatamente o problema de atitude. Sim, e Israel, falando sobre problemas de atitude, as pessoas nem prestam muita atenção. Mas Israel agora declara oficialmente que está expandindo sua operação por todo o distrito de Jenin, que fica na Cisjordânia. Então eles vão tomar pelo menos parte da Cisjordânia agora? Sim, eu acho muito provável. Acho que minha visão pessoal sobre Israel é que o governo israelense e o sistema político estão agora programados para tentar alcançar o projeto do Grande Israel, que basicamente significa assumir o controle direto de todos os territórios dentro do antigo mandato britânico da Palestina. Em outras palavras, não deixar espaço algum para os palestinos. Bem, do lado palestino, qual é o papel ou a função do Fatah? Eu não ouço muito sobre eles. Não muito. Esta é a principal razão pela qual o Hamas emergiu tão forte em Gaza, porque a maioria dos palestinos em Gaza sentia que o Fatah não estava protegendo os direitos palestinos. O mesmo eventualmente acontecerá na Cisjordânia também. Quero dizer, você verá uma radicalização começar a se firmar lá, à medida que as pessoas resistem ao Fatah e a tentativa dos israelenses de estender seu controle na Cisjordânia também. Você vê, é assim que os internautas chineses comentam. É como, sabe, quando você tem uma organização como a Fatah, eu acho que a Fatah está sempre cedendo, certo? Acreditando que Israel é humano, que eles estão sempre tentando de alguma forma ceder e acreditam que poderiam conseguir a paz. Eles nunca conseguirão a paz. Bem, eles nunca terão paz. Quero dizer, estávamos falando sobre elites em colônias que se tornaram corruptas e foram tomadas e são basicamente controladas pelo mestre colonial. Não estou dizendo que o Fatah é inteiramente assim, mas agora tem muito dessa característica. E a política de Trump é o quê? Não há política ali? Apenas deixar Netanyahu fazer o que quiser? Porque claramente a ideia dele de limpar, você sabe, movendo todos os palestinos para lá, não vai funcionar, certo? E assim Israel continua a fazer o que quer. Ele não tem absolutamente nenhuma política, exceto que ele quer que a Arábia Saudita e Israel normalizem as relações, o que os sauditas disseram que não vão concordar. Por que ele acha que uma normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel vai mudar alguma coisa? Eu não faço a menor ideia. Não, tudo bem. Então, nós vamos... quero dizer, é muito triste, mas continuaremos a ver Israel tomar mais territórios e matar mais pessoas.
Sim. Mas e quanto aos países árabes? Então, se o objetivo de Israel é criar esse grande Israel, que todos podem ver o que eles vão fazer, vão deixar Israel fazer isso ou vão reagir de alguma forma? Acho que os Estados Árabes são tão corruptos, tão ineficientes e tão fracos que provavelmente não reagirão. Mas, eventualmente, porque entendo que a raiva entre os árabes está crescendo o tempo todo, haverá uma crise. É por isso que os Estados Árabes, aliás, estão tão tensos. Poderíamos justificadamente falar sobre ditaduras aqui, porque os próprios Estados Árabes, os líderes, entendem que não estão realmente representando seu povo há muito, muito tempo. Então é aqui que as tensões... Ok, é tudo que tenho por agora. Vamos conversar novamente na próxima quarta-feira. Bem, de fato, teremos muito o que ver. E eu prevejo a propósito que Lavrov, como você provavelmente sabe, já se encontrou com Wang Yi. E houve essa ligação telefônica entre Xi Jinping e Putin. Acho que veremos muitos mais contatos sino-russos nas próximas semanas, porque os russos definitivamente vão querer garantir que os chineses saibam exatamente o que está acontecendo. E tenho que dizer isto. O fato de que Putin, aparentemente foi Putin quem decidiu fazer a ligação, e que ele fez questão de informar Xi Jinping e conseguir que os chineses dissessem que apoiam os movimentos em direção à normalização entre América e Rússia, é muito, muito importante para os russos. Como eu disse, não é um relacionamento com a China que eles queiram comprometer de forma alguma. Então acho que veremos bastante coisa por aí. E eu esqueci uma coisa, acho que o New York Times relatou, embora poucas pessoas tenham prestado atenção, que aparentemente já houve algum contato entre os Estados Unidos e a China. Aparentemente, Trump tinha alguma proposta para a China, que na superfície soa razoável. Querer que a China compre mais produtos e invista mais nos Estados Unidos. Mas não sabemos os detalhes, certo? Não sabemos exatamente o que eles disseram. Mas com base na reação da China, porque o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse: queremos nossa soberania. Também queremos proteger nossa indústria, você sabe, coisas assim. Parece que o que ele está pedindo é uma quantidade tremenda de investimento e uma quantidade tremenda de compra de produtos dos Estados Unidos ou algo assim. Isso mesmo. Na medida em que é irracional. Absolutamente. 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 Quer dizer, basicamente o que Trump quer é que os chineses comprem uma parte, o que eles não vão fazer. Quer dizer, por que fariam isso? Este é o Trump. Trump acha que pode, você sabe, forçar as pessoas a fazerem isso. E se ele for ameaçador o suficiente, todos virão em seu socorro. Não funciona assim. E é um erro de julgamento tão completo, um mal entendido do que é a China. Quero dizer, isso demonstra uma completa falta de compreensão da história recente da China e das atitudes dos oponentes. E eu acho que a negociação dele com a Rússia não é tão fácil quanto ele pensou que seria. Mesmo Zelensky está resistindo, pelo menos até agora, a assinar qualquer coisa que eles peçam para ele assinar. Então, no campo da política externa, não acho que ele esteja indo muito bem. Não, ele não é, porque ele não é algo que apontamos em programas anteriores. Ele aborda as negociações como um corretor de imóveis, e a diplomacia é bem diferente. Quero dizer, a diplomacia requer paciência, muito trabalho árduo, atenção aos detalhes, encontrar onde estão os pontos de acordo e tentar construir sobre eles ao longo do tempo, alcançando confiança. Trump não trabalha assim. Ele chega com tudo, achando que pode intimidar e intimidar as pessoas, e então elas virão correndo para ele. E claro, elas não vêm, porque não é assim que a diplomacia funciona. Certamente, não é assim que funciona com a China. Lembre-se do que eu disse antes, e esta é, você sabe, minha primeira regra de diplomacia. Não tente blefar com a China, porque seu blefe sempre será descoberto.
is always called. Seu único sucesso, ao que me parece, é com europeus. Ele deixou os europeus em pânico. Isso mesmo, isso mesmo. O que, aliás, não é uma coisa ruim. Ok, tudo bem. Falo com você na próxima quarta-feira. Muito obrigado. Absolutely. Absolutamente. Falo com você em breve. Tchau. Tchau.